Fala pessoal, esse é o canal Pirena Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 158 do Enem de 2018. Vamos lá então? Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então, só entendendo um pouquinho melhor aqui o nosso enunciado, nós sabemos que esse produtor ele tem uma área que é equivalente aí a 160 hectares, né? E ela está dividida aí em duas áreas, né? Nós temos essa primeira parte aqui que tem 120 hectares e essa outra parte aqui que tem 40 hectares, que totaliza aí para nós então os nossos 160 hectares. Então, resumindo, nós temos aqui uma propriedade que eu posso deixar dividida em duas partes. Esse desenho, gente, é só para exemplificar para vocês, mas na hora da prova, às vezes não precisa, tudo vai depender aí da forma com que você manipula os dados, do seu nível de facilidade ou dificuldade, né? Então, é isso que nós temos aqui inicialmente. Em relação a isso, ele também fala sobre a produção. Ele fala que a produtividade, eu vou chamar aqui de P, é dado por uma razão, ou seja, um quociente, né, uma divisão entre a produção em tonelada e a área. Então, entre a produção, vou chamar aqui de um P minúsculo, e a área cultivada. Isso que nós sabemos até o momento. E ele fala também que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Então, lembra que ele falou que a área aqui de 40 hectares tem uma produtividade maior. Então, se for, por exemplo, eu chamei de produtividade, o valor do P maiúsculo, né? Então, se aqui produz P, a de 40 hectares, que é a menor área, tem maior produção. Então, ela produz 2,5 P. 2,5 vezes a mais que o P, certo? E aí, se vocês forem analisar, nós podemos isolar aqui esse nosso P minúsculo, né? Nós poderíamos deixá-lo da seguinte forma. Esse P é igual ao Pzão aqui vezes A. O que isso significa mesmo? Esse nosso P maiúsculo aqui é o que ele está se referindo à produtividade, como mostra aqui em relação ao exercício, né? A produtividade é essa razão. Então, aqui nós temos a nossa produtividade, tá? Esse valor aqui do A é a nossa área que está sendo dada ali em hectares, que é ali a unidade de medida, o HA. E esse P aqui, esse menorzinho, como vocês podem ver, é a produção. Por isso que eu coloquei um P minúsculo, porque temos produtividade e produção, certo? O que nós sabemos? Nós sabemos aqui, né, o valor da nossa produtividade, né? E a gente pode isolar, como já fizemos, o valor da produção. Então, para esse caso inicial ali, eu poderia escrever uma primeira equação, para este caso aqui. Eu poderia escrever o quê? Que essa primeira produção aqui, que eu poderia chamar de P1, ela vai ser o quê? Em relação à nossa fórmula, é o P maiúsculo, que é a produtividade. A produtividade já fala aqui que é 2,5P, vezes o valor da área. Qual que é a área? 40. E aqui nós ficaríamos, então, que esse P1 é exatamente igual a 2,5 vezes 40. Se eu fizesse vezes 10, né, daria 25, porque eu movimentaria uma vez a vírgula. Mas estou fazendo vezes 40. Então, é 10, 10, 10, 10, como se eu fizesse, né? Então, eu poderia somar 25 vezes 4, eu tenho 100P. Certo? Temos essa equação aqui que a gente já vai usar daqui a pouquinho. E em relação aqui a essa segunda produção, nós temos como uma produção aqui P2, né? Uma produtividade P2, e a gente também pode reescrever. Nós sabemos que isso daqui produz em relação a P e é uma área de 120 hectares. Então, essa P2 aqui é a mesma coisa que o quê? 120P, só mudando a ordem aí de escrita. E aí nós temos essas duas equações aqui, né?
que nós podemos somar. Por quê, gente? Por que nós podemos somar? Porque nós sabemos aqui que a nossa produção é o 120p mais o 100p, que vão dar aí exatamente 220p. Eu não quero aumentar uma parte aqui em alguma coisa X hectares, que eu quero que isso daqui seja de no mínimo um aumento de 15%, então eu tenho que descobrir de quanto que vai ser esse aumento de 15%. E aí, se eu tenho 3 valores e quero descobrir um terceiro, eu uso uma regra de 3. Eu tenho ali a questão, né, da produção, e eu tenho também a questão do quê? A questão da porcentagem, né? Como assim eu tenho a porcentagem? Veja que a produção é 220p e a nossa porcentagem, isso aqui equivale a 100%, certo? Eu quero saber exatamente quanto que representa 15% deste valor. Beleza? Então, é esse cálculo que nós temos que fazer agora. Então, nós faremos o que aqui? A nossa produção é 220p em relação à produção. Então, eu não preciso carregar esse p. Só posso multiplicar aqui, porque eu sei que a porcentagem ela vai ser sempre aqui diretamente proporcional. Então, eu vou ter lá 220 vezes 15 igual a x vezes 100. Então, x vezes 100 eu tenho 100x e 220 nós temos que fazer aqui vezes 15, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Vou acrescentar aqui um sinal de mais, que representa uma unidade deslocada. E aí eu estou multiplicando por 1, então vai ficar 0, 2 e 2. Somando esses valores, nós temos 0, 0, 3 e 3. Então fica 3.300 aqui. Vejam que eu tenho... Opa, ia colocar 3.000, 3.300, né? Perdão. Deixa eu arrumar ali. 3.300. Agora, isso me permite simplificar aqui, né? Passando o 100 dividindo, que me permite simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, no meu caso aqui, o x equivale a 33. Ou seja, o que é esse 33? É em relação à área, né? Esse P está associado aí à área. Então, nós teríamos que ter aqui uma área mínima, né? Que vai ter que comprar de pelo menos 33 hectares, certo? Portanto, a alternativa correta é a letra B, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos, bons estudos e até a próxima.